Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu lembrando do povo, né? E também não sei que hora que você vai ver essa live, né, Benção? Para saber que hora que você vai ver essa live, então só desejo coisas boas para você. Olha só, bora pro próximo... gente, é o tic-teco, olha o tic-teco. Bora pro próximo. A Tati chegando aí, a Tati também fala bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está no dia 23 do livro Uma Vida com Propósito. Vou recapitular rapidamente aqui. Deixa eu só ajustar aqui, senão ela fica fazendo barulho, né? Eu mexo demais a mão. Bem-vinda, Tati, linda! Bom, o livro Uma Vida com Propósito é o livro que a gente está estudando aqui. É um livro de caráter religioso, a gente já falou isso, né? Tem bastante coisas que eu vou trazendo para vocês aqui, de um ponto de vista maior, mais amplo. Como eu dei o exemplo ontem, é como se a gente estivesse subindo no topo de uma colina para a gente olhar as coisas um pouquinho mais de cima. Então, eu não trago todo o contexto que ele traz lá dentro do livro. Então, vou dar um exemplo disso. Lá no primeiro propósito, ele diz que o nosso primeiro propósito de vida quanto humano é agradar a Deus. É o nosso primeiro propósito. Aí, se eu fosse resumir todos esses 7 primeiros capítulos, que traz bastante conteúdo sobre isso, sobre agradar a Deus, eu resumiria naquela prosa lá que Jesus teve com o mestre da lei. Como que eu faço, né, para acessar o reino dos céus aqui hoje? Aí Jesus fala, o que está escrito na lei? Aí o cara fala, amar a Deus sobre todas as coisas, com fé, né? Com coração, alma, força e entendimento. Então é quando você olha para todo o seu ser e agrada a Deus. Quando a gente olha isso e entende que Deus não é o conceito de Deus que cabe numa caixinha espiritual, mas Deus é espírito e ele habita em mim, habita em você, o primeiro capítulo, o primeiro propósito sobre agradar a Deus é você amar você primeiro sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não mais nem menos. Então, se eu fosse resumir assim, os 7 primeiros capítulos é sobre isso, tá? Então, isso do que eu trouxe de vários entendimentos sobre tudo que a gente viu lá nesse primeiro propósito que o livro traz. O segundo propósito que o livro traz é pertencer à família de Deus. E a gente viu que ele bate na tecla de uma comunidade eclesiástica. E o que eu trouxe aqui pra gente sobre família de Deus? Que todo ser humano ele tem 4 dimensões: a espiritual, a mental, a emocional e a física. A espiritual, independente da crença religiosa, eu trouxe até o livro de Santo Agostinho aqui para eu compartilhar os ensinamentos dele, né? Que fala que é muita presunção achar que somente quem é cristão que é da família de Deus. É uma presunção, porque Deus se manifesta em diversas formas. É só a gente olhar para a natureza. Então, quando a gente fala sobre pertencer à família de Deus, é a gente ter o reconhecimento dessa unidade da comunhão, da comunidade, da comunhão dos seres, dos indivíduos. É a gente olhar para o outro a partir da sua centelha divina. A gente enxergar no outro o Deus que habita dentro dele. Esse espírito. E a gente só consegue fazer esse movimento no momento presente. Eu trouxe lá sobre algo da eternidade, que não é um tempo no futuro depois da morte, como o livro trata. A eternidade, ela é o eterno agora. O que vem na frente é futuro e o que está para trás é passado. A gente viu essa divisão dos tempos, o Cronos e o Kairos. O tempo Cronos é passado e presente, eles não existem mais. Não é possível fazer mais nada com isso. Agora, o Kairos é o tempo presente do eterno agora. A eternidade é essa fenda no tempo do agora. Tanto que Jesus dizia, né? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. O reino dos céus está dentro. Então, quando a gente olha para a família de Deus, olhando para além da comunidade eclesiástica, da parede comunitária, inclusive trouxe, né, contexto sobre
O que é a igreja? A igreja é uma convocação, na origem da palavra. Convocar, eu convoco, eu chamo, é um chamado. Mas a igreja por si só é algo para fora. Então eu convoco para colocar para fora, não para dentro. Então quando a gente encaixota as coisas e considera que apenas aquele grupo pertence à família de Deus, já é uma puta arrogância, né? Do que a gente tem trazido aqui nesse contexto que eu tô trazendo para vocês, para a gente olhar um pouco mais do alto, tá? Inclusive trouxe os exemplos bíblicos que Jesus, né? Ele traz no livro e Jesus fala, o evangelho de hoje, inclusive, né? Dentro das leituras bíblicas da Igreja Católica, eu leio todo dia de manhã, assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço, né? E hoje tem aquela passagem que ele reúne mais 72 discípulos e fala, vão de 2 em 2. Vai batizar. Cristo era judeu. Como que vai batizar? Onde? Com o quê? Com o Espírito Santo. Aonde você for bem recebido, diga que a paz está com vocês. E se essa casa tiver amigo da paz, você vai ser bem recebido. Senão a paz volta para você. E muitas vezes a gente tem esse movimento, né, de permitir que alguém roube a nossa paz. Mas isso não é possível. É só quando a gente dá esse acesso à pessoa. Se a gente olha para a figura de Cristo, e aqui, quando eu trouxe sobre sermos como pertencer à família de Deus, é ser, sim, um olhar para Cristo e ver o que ele fez e a gente poder modelar os passos de Cristo. Foi o cara que mais resgatou dignidade de mulheres marginalizadas, doentes, leprosos, aqueles que estavam à margem da vida. Então, a gente não pode simplesmente olhar, né, e olhar para essa cruz e falar, não, eu sou cristã, só eu tenho direito a pertencer à família de Deus. Não, né, não mesmo. Não foi isso que Cristo fez. Beleza? Então, esse é o resumo dos 14 primeiros capítulos. E agora a gente está chegando no terceiro propósito, na realidade não é dos 14, né, perdão. Do 0 ao 7 ele fez o embasamento, do 7 aos 14 ele fez o primeiro propósito, que é agradar a Deus, aí do 15 até o 21 ele fez o propósito de pertencer à família de Deus, e agora a gente começou ontem no 22, que o terceiro propósito é buscar a santificação. E aí eu trouxe ontem um contexto para vocês, né? Que quanto eu me achava insignificante, pequena, quando é falado sobre buscar essa santidade, né? A Igreja Católica traz esse movimento, e tem muitas igrejas que traz essa busca pela santidade. E aí eu ficava imaginando coisas grandiosas que teriam que acontecer. E aí ontem eu falei dos pequenos milagres que acontecem na nossa vida e por meio da nossa vida, quanto que nós somos canal de graça para a vida do outro, isso já santifica o nosso coração, quando a gente está com a reta intenção de tratar o outro como ele é filho único e amado de Deus, assim como você é filha única e amada de Deus, entende? Quando a gente trata o outro com igual dignidade de filho único e amado de Deus. Esses já são pequenos milagres do nosso cotidiano. Começando em casa, depois na rua, no trabalho e onde quer que você vá, sabe? Onde quer que você vá. Vou dar um exemplo disso, né? Marcel, no volante, ele era muito assim, nossa, corre e corta e não sei o que, taraná. E ultimamente ele anda muito, a gente tá sem carro, e ele tá muito andando de bicicleta e a pé. Pedestre e ciclista, e ele tem visto quantos carros e ônibus e não respeitam. Aí eu falei para ele, isso é bom para você olhar para o outro lado da face da moeda. Quando você estava no volante, você lembra o que você fazia? Entende? É da gente se colocar na pele do outro, eu enxergar as misérias, os limites, as condições do outro. Não é porque o outro... A gente não pode exigir que o outro faça mudanças que ele ainda não dá conta de fazer. E aí a gente entra no ponto de hoje, que é esse movimento de crescer. Esse crescimento espiritual que o livro propõe no capítulo de hoje, conforme eu fui lendo, eu lembrei, e inclusive eu dei o nome aqui da nossa live, de crescer em sabedoria, estatura e graça, que é quando tem lá em Lucas que fala do movimento de crescimento de Jesus, né?
Vou tomar uma água. A Tati falou que concorda plenamente. Riqueza. É uma honra a Tati aqui, porque a Tati é esposa de pastor. É uma mulher de Deus que serve a vida, passa seus perrengues. Assim é a vida humana. Eu vou pôr o título da live aqui, porque tem as coleguinhas que chegam que quer saber o nome da live. Vou fixar. Quando coloca título, não fica bem claro, né? Toma água também. Água é fonte de vida. Ainda mais porque a gente tá aqui, né? Colocando sementinhas para germinar e a gente precisa de água. A honra é minha. Deus sabe como você foi usada por Deus para me apoiar e orientar. Que riqueza, riqueza. Bora lá então, bora transbordar isso aí. Então a gente vai olhar nesse ponto de hoje sobre como crescer em sabedoria, estatura e graça, seguindo os passos de Cristo, né? E gerando, crescendo nessa maturidade espiritual. Então eu falei para vocês, existem, né, as 4 dimensões do ser humano: a dimensão espiritual, a emocional, a mental e a física. A emocional, ela também é considerada em alguns estudos como alma, como a nossa alma. E tem muitas doenças, né, que o nosso corpo vive, que é uma somatização das nossas emoções, né? Tem uns estudos das doenças psicossomáticas e tem muitos estudos que mostram esse movimento de adoecimento, né? Mas a gente vai olhar especificamente para o ponto espiritual. Como que a gente usa, né, a nossa vida, as nossas relações para crescer espiritualmente. Porque, minha gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu não conheço outra forma. O livro, eu nem não sei se ele trouxe algo sobre isso. Ele não fala explicitamente, mas assim, eu não conheço outra forma de crescer espiritualmente, senão por meio da convivência, por meio de pessoas. Porque cada um está num nível diferente de evolução espiritual, de consciência. Cada um está num nível. E não tem certo, não tem errado. Cada um está no nível. E a gente não tem como crescer espiritualmente se a gente não acessa pessoas que estão acima ou abaixo, à frente ou atrás da gente. É um movimento crescente, contínuo, porque aí eu tomo de um lugar, né? Contei para vocês igual uma mentoria. Eu tomo do meu mentor, tá aqui, 2 passos para frente. E eu estendo a mão para quem tá 2 passos para trás. E aí a gente gera essa corrente. Quer dizer que quando eu chegar mais ali na frente, eu vou ter que olhar mais um pouquinho para frente e assim a gente vai fazendo. Então não tem como crescer espiritualmente se a gente não tiver em comunhão, em comunidade. Para mim faz muito sentido o que ele trouxe no livro. Vou dar um exemplo aqui com a árvore. Acho que eu desenhei outro dia aquela árvore, né? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Hoje eu tava aqui apagando esse meu slide gigante e olha que curioso, né? Eu lembrei de uma professora, eu gostava de sentar bem pertinho da professora ali, né? E aí quando eu chegava, a gente estudava de manhã, entrava às 7 da manhã. E a turma da noite largava a lousa cheia de escrita, né? E aí a professora falava, quem quer apagar a lousa para mim enquanto eu faço a chamada? Eu sempre levantava a mão. Aí ela falava assim, você já apagou ontem, né, Luana? Aí eu até comentei com o Marcel, ele estava sentado aqui perto de mim. Eu falei, eu lembrei, acessei essa memória hoje, né? E eu falei, agora eu posso apagar minha lousa hoje, amanhã, ontem, todos os dias. A alegria de apagar a lousa. Falei para ele, acho que eu sempre fui meio professora e eu que não me dei conta disso, né? Enfim, mas só um adendo, uma memória que eu acessei diante das coisas que a gente está vivendo aqui, né? Bom, olha o que eu tinha desenhado da árvore, né? Aqui está a árvore. Você está aqui, ó. Suas raízes vêm daqui.
Você é fruto dessa árvore. Só que você vai, quando a gente olha para o todo, tem outras árvores ao longo do caminho que também são frutos que vocês vão se tocando. E aí vão agrupando e formando comum unidades. Vai formando comum unidades. A comunidade eclesiástica, a comunidade de mentoras. Eu e a Tati pertencem a uma comunidade de mentoras, de analistas corporais. A comunidade de artesãs, no caso da Lena. Então a gente vai olhando para os pontos que a gente se torna. Presta atenção que ele traz no livro, que é muito interessante. A gente se torna os nossos compromissos. A gente precisa tomar atenção para aquilo que a gente assume como compromisso. Porque quanto mais eu assumo compromisso, mais eu me torno naquele papel. E aí isso é um ponto que, se a gente olha para as leis sistêmicas, né? Eu vou falar, eu consigo ver as leis nas escrituras. Não, o Bert observou muitas coisas pelas escrituras, né? Ele era teólogo, foi padre e tal. E para mim tem muito sentido as coisas que ele traz. E se a gente olha para os papéis que a gente desempenha na vida, quanto o guarda-chuva das funções, quando a gente olha para o guarda-chuva, eu comigo mesma, eu como esposa, eu como mãe, eu como profissional e eu como filha, eu tenho que tomar cuidado nos compromissos que eu assumo em cada um desses papéis, porque é isso que eu me torno. E dependendo da qualidade desta relação e o compromisso que eu assumo, eu não cresço na maturidade espiritual. Justamente porque muitas vezes a gente assume lugares e posturas imaturas, querendo salvar o filho, querendo salvar. Tem uma cliente que eu fui visitar e a gente estava analisando se eu ia dar uma consultoria para ela, tal, de crescer o negócio dela, né? E aí a gente marcou de almoçar lá no salão dela. E ela mora no fundo do salão. Aí o filho dela chegou para almoçar do trabalho. O filho dela já tem quase 18 anos. Acho que é 17 anos para 18 anos. E aí a gente estava lá almoçando juntas e conversando. Ela falou, me dá um tempinho que eu preciso cortar o bife dele. Presta atenção. Compromisso que ela assume, que ela tira autonomia, liberdade de crescimento e maturidade daquela cria, e que ela ainda se coloca necessitada de cuidar daquela criança como um bebê, daquele menino como um bebê. Não é dele a necessidade, é dela. Toma cuidado com os compromissos que você assume. Os compromissos que você assume diz sobre a maturidade espiritual que você tem diante da vida, diante daquela pessoa. Não sei se faz sentido isso aqui para vocês. Quanto mais a gente assume papéis que não nos pertencem e coloca em desordem as funções que a gente desempenha no guarda-chuva das funções, quanto mais a gente assume compromisso que não nos diz respeito, mais imaturo a gente se torna. Menos maturidade a gente desenvolve. E o livro traz um ponto, que eu deixei até grifado aqui, que ele diz assim, ó. Peraí que eu tinha avançado. Aqui, ó. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer e esforçar-se para crescer, além de persistir em crescer. Então, não é fácil uma mãe como ela abrir mão de cortar o bife pro filho, mas tem que ser intencional. Essa necessidade de impedir o outro de crescer é muito mais uma dependência de que eu quero me manter vinculada a ele. Eu fiz isso com a minha filha mais velha. Depois, com a Larissa, com a mais nova, eu mudei a postura. Eu já estava em outro processo evolutivo, né? Mas é isso.
A gente prestar atenção nos cuidados que a gente tem muito com a vida do outro e não cuidar daquilo que é mais precioso para nós, que é a nossa vida. Eu atendo mulheres há muito tempo. Uma das coisas que eu mais vi ao longo dos meus mais de 2.000 atendimentos é que a mulher, ela foi treinada para se anular. Se priorizar, se incluir na agenda é algo que para ela é outra realidade. Parece que eu estou falando grego. Parece que eu estou fazendo ela pecar. Parece que é errado. Mas o que a gente viu lá sobre pecado, lá atrás? Pecado é errar o alvo, na origem da palavra. Se você está errando o alvo da sua vida, você já está pecando. Entende? Então, é cuidar dos compromissos que a gente assume. É o primeiro ponto de hoje. Segundo ponto de hoje. Muito interessante esse segundo ponto. A parte de Deus e a nossa parte. Toda relação, ela engloba 50%. Toda. Eu tô dando aqui o meu 100% dentro dos 50% que me cabe, e quem tá aqui me acompanhando, querendo saber o propósito da sua vida, entender o que é melhor para si, enfim, quer expandir um pouquinho a consciência, tem que fazer o seu 50%. Tô subindo a live lá no YouTube, algumas pessoas me pediram, porque lá dá para assistir acelerado. Eu sei que às vezes eu falo mais devagar, e aí no Instagram não tem como acelerar. A gente está num mundo acelerado, que o tempo está ficando cada vez mais escasso, parece, né? E temos muitas rígidas por aí que gostam do negócio mais acelerado. Então eu coloco lá no YouTube, sem problema. Só que presta atenção, não tem como o Espírito Santo fazer nada sozinho se não for com a sua permissão. Você é condenado a ser livre, inclusive para ser canal de graça na vida do outro. Deus vai fazer a parte dele? Esse Deus que habita em você vai, se você fizer a tua. Tirar a serpente tagarela da sua mente, lembra das 4 dimensões? Espiritual, mental, emocional e física. Se você não levanta a bunda da cadeira para fazer alguma coisa, não manda a serpente tagarela calar a boca, porque ela fica lá. Você não é bom o suficiente, você não é isso, você não dá conta, você precisa de mais um curso, você precisa de estudar mais. A minha serpente é essa que fica aqui, ó. Se eu não faço o que eu preciso fazer, Deus não consegue fazer a parte dele. Nem dentro, nem fora. Porque daí quando chega um abençoado, com a centelha divina dele, com aquela chama acesa, e vem fazer uma provocação, eu ainda levo pro lado pessoal e ainda quero dar uns petelecos no meio da fuça dele. Então, Deus vai fazer a parte dele quando a gente fizer a nossa. Entende? A unção do Espírito, ó, o nosso tema, crescer em sabedoria, estatura e graça. A gente cresce muito na estatura, inclusive para os lados, fisicamente. Mas sabedoria é esse ponto. De quanto que eu estou ouvindo a centelha divina que habita em mim? Quanto que eu estou conseguindo colocar a minha vida a serviço? Quanto eu confio na potência de vida que está no outro? Quando eu mando um menino de 17 anos, vai lá, pronta seu prato e corta seu bife, eu confio na potência de vida que existe nele. É só a gente olhar para uma criança quando ela aprende a andar. E quando ela ainda não sabe andar e aquela bola colorida que ela ama rola lá para longe, a criança se arrasta, mas ela vai. Então esse é o movimento da gente confiar na potência divina e de vida que habita em cada um dos seres que cruzam o nosso caminho. Isso complementa o ponto 1. Quando a gente olha para tudo aquilo que a gente está se comprometendo, tem que observar se a gente não está fazendo além da nossa alçada para não tomar a autonomia e liberdade do outro. Porque Deus vai fazer a parte dele. Se a gente der o espaço. Se a gente der o espaço.
A Tati falou comigo. Tamo junto nas autossabotagens, viu, Tati? Normal, a gente viveu essa castração, né? Tem como. A gente viveu. E eu falei, né? Olha só que curioso, eu lembrei disso agora. Eu falei lá atrás em alguma das lives sobre a ruptura, né? A ruptura dessa intimidade com Deus. Ela se deu lá no Éden. E o que Jesus faz ao longo do processo dele aqui na Terra é fazer esse resgate dessa intimidade. O que Jesus faz é resgatar a nossa intimidade com Deus a partir dos relacionamentos. O Evangelho, minha gente, quando eu estava trabalhando só com relacionamento, o Evangelho, ele é um manual do relacionamento saudável. Por isso que, para mim, assim, não cabe dentro de mim. É uma inconformidade de um tamanho, assim, gigantesco dentro de mim. Não cabe. O país que eu moro, o Brasil, se declara com 81% da população cristã. E é o quinto maior no ranking do feminicídio. Como pode? Como que cristãos matam? Tem um livro que chama O Grito de Eva. Eu já li esse livro 2 vezes. E esse livro, ele traz muito do contexto dos cristãos violentos e das mulheres. Fala de mulher de pastor, fala de leigas, né? Pessoas leigas que estão a serviço da igreja. Fala muito da violência contra a mulher no enraizamento machista que deu ordem, né, às doutrinas, né? E ela fala, né? O nome do livro chama O Grito de Eva. E eu falo que Eva, exatamente isso, que, né, desse Jesus resgata a intimidade com Deus a partir dos relacionamentos. É por meio das relações que a gente cresce, é por meio das relações que a gente resgata a nossa dignidade, inclusive nós, mulheres, que tem esse estigma de ter sido a culpada, entre aspas, que a gente não foi culpada, de ser expulsa do paraíso. Esse estigma da mulher que a mulher tem que sofrer vem de lá. E é um erro, é um engano. Isso é pecado. E nós anularmos as nossas próprias vidas e nós, mulheres, ainda ficar com chicotinho, eu não sou boa, eu não sou... Não, tem uma professora minha que diz assim, né? A gente tem que honrar aqueles que vieram antes, inclusive todo o trabalho duro que já foi. Minha avó foi escrava, minha bisavó foi escrava. Com certeza ela levou chibata nas costas. Ela foi uma índia escravizada. Então tem essa professora que fala, nossos ancestrais já construíram o piano. Já foi, senta e toca. Senta e toca. É o que a gente está fazendo aqui, nesse desbravar. É sentar e tocar a porra do piano. A gente não precisa mais pegar aquele arado e ficar empurrando o bicho arando a terra. Não precisa mais. Então a gente precisa se abrir para essa relação, estreitar esse laço, estreitar essa intimidade com Deus. Tem um dos capítulos que a gente falou, né? Converse primeiro com Deus, primeiro você. Olha para dentro, vê se você está disponível, vê se você está disposta, vê se você está pronta para a interação de corpo, alma, de reta intenção, preservando a integridade da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Deus vai cuidar do outro, deixa a parte de Deus para ele. Tem uma música, tem um louvor da Eliana Ribeiro, se eu não me engano, é um louvor da Igreja Católica, né? Mas ela diz assim, que quanto mais eu insisto em ser Deus de mim, mais as coisas dão ruim. Quando eu deixo Deus ser Deus, as coisas dão bem. Chama, se eu não me engano, chama Barco à Vela essa música. É linda. Então, quando eu deixo de querer ser Deus de mim, quando eu deixo de pegar o leme na minha mão e falo, não, eu vou fazer do meu jeito. O vento tá soprando para um lado, você quer ir para o outro. Vai cansar, abençoada. Então, deixa. Quanto mais a gente não resiste ao fluxo natural da vida, menos a gente sofre.
menos a gente sofre. Quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre. A gente não precisa ficar querendo nadar contra a correnteza. E o ponto 3 do nosso encontro de hoje é sobre reprogramar o piloto automático. Deixa eu só pegar aqui no livro que eu acho que eu gravei alguma coisa aqui. A parte de Deus, eu já falei. Reprogramar o piloto automático. O que ele fala aqui, né, de piloto automático? Ele, inclusive, no livro dá o exemplo do barco, né? Quando um barco está no piloto automático, que ele vai para o lado direito e você quer a todo custo fazer ele para o outro lado, vai dar ruim. Você vai ficar com dor no corpo, tal. Vai chegar uma hora que você vai abandonar e o barco vai naquela direção. É o exemplo que ele dá aqui. E aí, ele diz assim, que existem duas formas da gente reprogramar o piloto automático. A primeira é exatamente esse movimento do autocontrole. E aí ele fala sobre ter uma séria dificuldade de fazer esse autocontrole. A gente não se sente, a gente começa, inclusive ele deu um exemplo aqui, ó, a Odete chegando. A Odete, se eu não me engano, é tia da Mag, né? Não lembro. Mas enfim. Bem-vindo, Odete. Conta aqui pra mim de onde você é. E aí, então, ele traz esse ponto da gente poder sair do piloto automático. Agora, o que acontece? Ele traz algo aqui, minha gente, que a neurociências traz, parece que é um conhecimento novo, mas ele é milenar, que é o ciclo do comportamento. Tudo começa na nossa cabeça, no pensar. Pensar, sentir e agir. E ele traz isso aqui no livro, né? E isso é o ciclo do comportamento. Tudo começa na nossa cabeça. O que eu acabei de falar sobre a serpente tagarela? Se a gente não manda ela calar a boca, a gente vai continuar pensando que é certo, que é errado, segundo os condicionamentos que a gente viveu no nosso desenvolvimento. Lá dentro dos 4 P's da castração. Então, primeiro eu preciso mudar a forma que eu penso. As minhas lentes mentais, não essa lente aqui, ó, física, é a lente daqui, ó, dos meus condicionamentos, de como eu interpreto a vida. Porque se eu não mudo isso, o meu piloto automático, por mais que eu queira mudar a direção, o meu piloto automático está na direção contrária dos passos de Cristo. Parece que eu falo, fere algumas pessoas. Eu sei porque, assim, já tive em várias rodas de discussão. Uma das coisas que eu falo sobre... vamos pensar junto aqui, pensa comigo. Contei para vocês agora, o país que tem o maior índice, um dos maiores índices de feminicídio, Brasil, 5º maior. 81% se declara cristão. 50% católico e 30% evangélico e todas as outras linhas do cristianismo. O número de denúncias e o número de agressões só aumenta. Só aumenta, ano após ano. Inclusive, no primeiro semestre do ano passado, de 2023, até julho de 2023, tem um anuário que é publicado, né, aqui pela Delegacia de Defesa da Mulher. Até julho de 2023, o número de agressões já tinha superado o ano de 2022. É um número que só cresce. E o fator número 1, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo fator que impede as mulheres de dar um basta ou de se posicionar, é a dependência financeira. Presta atenção nisso. Aí o que acontece? A gente está falando aqui de piloto automático. É o terceiro ponto. O que acontece? Quando eu estou em rodas de discussão, seja de política pública para olhar para esse ponto, não importa. Aonde eu vou? Inclusive, eu parei de ir. Pra vocês terem uma noção, parei de ir. Porque para mim é só chover no molhado. Aonde eu vou, as pessoas continuam falando
de amparo pós-agressão. Inclusive tem uma tal sala lilás aqui em Campinas, que é da prefeitura, sei lá eu o quê, que a mulher só pode ser acolhida se ela tiver uma porra de uma medida protetiva. Pra quê? Ela já foi agredida. Mas todas as políticas, todas as ONGs, tudo, a maioria delas fala de amparar a mulher, a criança, nananã, só depois. Tem que olhar para trás, tem que olhar para o antes. Porque esses homens que têm de 35 a 45 anos foram crianças. E passaram pela criação na mão de uma mãe. Muitas vezes com a ausência do papai. Inclusive homens que são acompanhados com psicólogos e com consteladores, o que eles buscam naquela mulher que ele agride é a mãe ideal que ele sonhou lá atrás um dia. É piloto automático. As mulheres que estão condicionadas a se anular, a doar a vida pelo outro, são essas mulheres que educam esses filhos que vão ser os agressores lá no futuro. E aí nós, mulheres, eu, Luana, cresci ouvindo isso. Você não pode depender de homem. O que eu fiz? Vou trabalhar, vou ter minha independência. Eu sou criada ao oposto do que essas mulheres criam seus filhos. Tá no piloto automático. Então, quando a gente olha para o guarda-chuva das funções e eu levo isso para as rodas de discussão, eu sou tida como uma louca. Como que a mulher vai se priorizar? E os filhos, e a casa? Então, amada, mas se não é você, o resto não existe. Entende? Se não é você, o resto não existe. Sem a haste, o guarda-chuva perde a função. Se você não tá no centro da tua vida, você não vai ter um marido, você não vai ter filho, você não vai ter porra nenhuma, não vai ter nada. Então, o piloto automático aqui, a gente precisa olhar para esse movimento de hoje, desse crescimento espiritual, desse crescimento em sabedoria, em graça, quando a gente olha primeiro para nós, nas nossas dimensões. Pensa. Vamos falar a verdade. Só os 4 esferas do ser humano, física, mental, emocional e espiritual, só cuidar disso, da sua própria vida, já dá um puta trabalho. Então a gente não precisa mais ficar assumindo 10 mil compromissos com a vida de outro. Deixa que o outro cuide da vida dele, 50% de cada lado. Deixa Deus fazer a parte dele. Não queira ser você, assim como eu fui, Deus da vida do outro. A salvadora. Não precisa. E aí, quando a gente começa a fazer esse movimento de sair desse piloto automático, a gente começa a sentir o fluir da vida. A gente começa a sentir e acessar essa abundância, essa prosperidade que a gente tem direito por herança. Tem uma passagem que eu citei há um tempo atrás aqui nesse estudo, que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É no agora. Ele não está falando que vocês terão vida em abundância lá no futuro. É agora. Tem uma outra passagem que eu citei, que está escrito lá que Deus preparou o seu reino, a sua herança, toda a abundância que você tem direito desde a criação. Ela já está à disposição. Só que as mulheres precisam olhar para esse fortalecimento emocional, espiritual, financeiro, para se posicionar, dar liberdade para o filho. Olha essa mãe, 17 anos, cortando a carninha. No dia que a mulher falar para ele, não quero cortar a tua carne, ele dá um tapa na cara dela. Essa mãe está criando um abusador lá na frente, porque ela está sendo abusiva com ele. Entende? Todo abusado em algum momento foi abusador e vice-versa. Todo abusador em algum momento foi abusado. Abusado em quê? Não é sexualmente. É abuso psicológico, abuso moral, abuso patrimonial, tem inúmeros abusos. Só que isso está na raiz. Aqui, ó. Está na raiz.
Está aqui nas castrações, está na raiz dos 4 P's. Os padres, pastores, líderes religiosos, os pais, parentes, os professores e a pátria onde a gente vive. As políticas públicas, está ali. Então, para nós que estamos aqui na linha de frente de combate, porque é assim que eu me sinto, a gente precisa ter esse movimento de olhar para o nosso crescimento espiritual. Crescimento emocional. Estou cuidando, o meu foco esse ano é a minha saúde. Estou cuidando da minha saúde. Porque esse corpo com pouca musculatura, que não está, né, forte, dá conta desse embate? Ou ainda me escondo atrás de uma palavra? O que muitas vezes, eu aprendi uma coisa. Aqueles que mais defendem a palavra e guardam a Bíblia embaixo do braço são os que menos colocam as palavras que estão ali dentro em ação. Eu vi isso. Passei 12 anos dentro de uma comunidade. Fiz o processo vocacionado numa outra. Eu vi de pertinho que as palavras, as pessoas que mais têm ciúme da palavra são as que menos praticam. Considerando que vai ter uma salvação, uma misericórdia, um perdão no juízo final, que vai ser uma absolução, como fala, ai, minha gente? Vai ser absolvido. Todos os seus pecados vão ser absolvidos e aniquilados lá no dia do juízo final. Presta atenção. A quem muito é dado, muito será cobrado. Tem esses caras que ficam aí defendendo, e não só caras, né? Mulheres também. Mulheres também. Que ficam se escondendo, né? Como um escudo na palavra, e eu não estou falando aqui, vocês já me ouviram falar, não estou falando só do povo cristão. A Sagrada Escritura, ela é milenar, porque ela é sagrada. Muitas, tanto do Alcorão, do judeu, a Torá. Imagina, a Torá era escrita em pele de carneiro. Então, quando a gente olha para esse movimento de uma vida com propósito, e se a gente estrutura essa vida na palavra, a gente não pode negligenciar a vida. A gente não pode negligenciar a vida. Muito pelo contrário. É aí que a gente precisa olhar para a nossa vida, para o melhor que a gente faz, com aquilo que a gente tem, para depois transbordar na vida do outro. Faz sentido isso aqui para vocês? Esse foi nosso dia 23. Crescer em sabedoria, estatura e graça. E nesse crescimento transbordar na vida do outro. Com o nosso trabalho, com o nosso servir. E aí, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu impacto a vida do outro, mais eu monetizo o meu negócio, minha vida, mais eu embaso, eu busco mais fortalecimento emocional, financeiro, espiritual, mental. Eu vou abrindo o campo de infinitas possibilidades. O dinheiro é uma moeda de troca. Eu sei que tem muita gente que fala que dinheiro é energia, né? Eu não concordo com isso. Dinheiro é matéria. Eu não trouxe uma nota aqui, mas dinheiro é matéria. Dinheiro é fruto. É fruto, é resultado, é fruto. Não tem fruto se não tiver semente. A gente está aqui desbravando novas sementes. Agora, energia é isso que eu coloco na hora que eu faço essa live. Energia é quando você vai para o seu trabalho, para o seu servir. Isso é energia. Aquilo que você coloca de intenção, de intencionalidade, de intensidade no seu coração na hora que você vai fazer uma ação. Isso muda totalmente a ação. Aí, diante dessa ação que deu valor, gerou valor na vida do outro, impactou a vida do outro, transformou, ajudou, apoiou, esse valor é reconhecido e você é monetizada por isso. Aí rola a energia de troca. Eu reconheço e dou o valor. Tanto que as pessoas pagam aquilo que elas sentem valor percebido.
Não é o número da etiqueta, do valor lá. Então, dinheiro, para mim, é fruto, é resultado. Só que se a gente quer alcançar maiores resultados, a gente precisa olhar primeiro para quem em mim, quem em nós está indo fazer esse servir. Se eu estou crescendo espiritualmente, fisicamente, emocionalmente e mentalmente, se eu estou integrando a minha história, fazendo olhar para o outro como pertencente da família de Deus, para eu transbordar na vida dele, confiando naquela vida, na potência que ela tem. Mentor é isso, você dá uma direção, o cara tem que seguir o passo. Você não pode ficar arrastando ele pela mão. Entende? Então é isso. Nosso encontro de hoje. Gente, eu saio daqui morrendo de calor. Eu tava com frio, coloquei um agasalho. A minha energia é tanta que até dá calor. Ó, um beijo grande no coração de vocês e vejo você amanhã às 9 horas. Até amanhã, lindeza.